Você já percebeu uma coisa curiosa? Duas pessoas podem receber exatamente o mesmo conselho financeiro. Uma segue, a outra trava. Uma investe sem medo, a outra deixa o dinheiro parado na conta. Uma compra imóvel, a outra prefere investir. E as duas acreditam que estão tomando a decisão certa. Por quê? Será que uma delas está errada? Ou será que cada uma está enxergando o dinheiro através da história que viveu? Porque antes de existir o investidor, existe a pessoa. E a pessoa foi moldada por muitos fatores. Pelo tempo em que nasceu, pela família em que cresceu, pelo ambiente que frequentou, pelas amizades que teve e pela família que construiu. Tudo isso influencia nas decisões financeiras de cada um. Por isso, não dá para generalizar. Não dá para criar regras uniformes de planejamento financeiro ou de investimentos para o mundo de pessoas tão diversas. Então, fica comigo nesse vídeo. Esse episódio faz parte da série Você Não É Todo Mundo, porque regras genéricas de planejamento financeiro não funcionam para todo mundo. Cada pessoa tem uma história, uma família, uma fase de vida, uma relação diferente com o dinheiro. E é justamente isso que vamos explorar nessa série. São 5 episódios, 5 contextos que ajudam a explicar por que você toma as decisões que toma quando o assunto é dinheiro. E hoje vamos começar pelo primeiro episódio da série. A época em que você cresceu. Porque a geração que você nasceu pode ter influenciado muito mais a sua relação com o dinheiro do que você imagina. Quem nasceu entre 1946 e 1964 é chamado de Baby Boomer. No Brasil, essa geração viu o chamado milagre econômico dos anos 70. O país crescia, havia otimismo, parecia que o futuro seria melhor do que o passado. Mas nos anos 80, tudo começou a desmoronar. A inflação foi subindo, subindo, subindo. Em 1986, o governo lançou o Plano Cruzado. Congelou os preços da noite para o dia. As prateleiras dos supermercados foram esvaziadas em horas. Quem tinha estoque, segurou. E quem precisava comprar, não encontrava. Tinha dona de casa brigando na fila do açougue porque não tinha carne. Tinha fiscais de preço voluntários vigiando cada prateleira do supermercado. O plano, obviamente, não durou. E a inflação voltou com força total. Depois disso, vieram o Plano Bresser em 1987, o Plano Verão em 1989. Cada um deles prometendo resolver o problema. Mas nenhum resolveu. Então veio a década de 1990, o Plano Collor. O governo bloqueou as contas correntes e as poupanças de todos os brasileiros, da noite para o dia. E você só podia sacar uma pequena quantia. O resto ficou retido por 18 meses. Teve gente que perdeu a empresa porque não conseguiu pagar fornecedor. Teve gente que não conseguiu pagar funcionário. Teve gente que estava prestes a comprar um imóvel e viu o dinheiro congelar na conta. Teve gente que construiu a vida inteira e viu tudo travar numa manhã de segunda-feira. Depois de tantos planos que não funcionaram, depois do confisco, depois de ver o dinheiro mudar de nome tantas vezes, que as pessoas já nem sabiam mais como chamar o dinheiro que tinha na mão. O cruzeiro virou cruzado. O cruzado virou cruzado novo. E depois voltou a ser cruzeiro novamente. E por fim virou cruzeiro real. Até que finalmente, em 1994, chegou o real que temos hoje. A primeira moeda estável desde que todo esse caos foi instaurado na nossa economia. A primeira vez que essa geração conheceu uma moeda estável. Foi uma geração inteira que viu o dinheiro mudar de nome enquanto perdia valor, que viu o dinheiro ser confiscado ainda por cima depois disso tudo.
Por isso, em muitos casos, os baby boomers tendem a preferir imóvel, ouro, algo físico, algo que dá para ver e tocar, algo que não vai sumir com uma canetada. Quando alguém dessa geração diz eu prefiro imóvel, ou então diz eu não confio muito em banco, muitas vezes as pessoas chamam isso de teimosia, mas talvez não seja. Talvez seja memória, talvez seja proteção, talvez seja a tentativa de nunca mais ter que passar por isso novamente. Porque algumas decisões financeiras, elas não nascem de planilhas, elas nascem de cicatrizes. Quem nasceu entre 1965 e 1980 é chamado de geração X. Essa geração cresceu no meio do caos. A redemocratização do Brasil, os planos econômicos que não davam certo, o início da globalização. Eram crianças e adolescentes quando tudo aquilo aconteceu, mas elas sentiram. Porque viram o pai voltar do banco sem conseguir sacar o próprio dinheiro. Viram a mãe chegar do mercado sem a carne, sem o leite, sem o que a família precisava para se alimentar. Sentiram o aperto em casa, sem entender ainda muito bem o porquê. E quando cresceram, quando chegou a hora de entrar no mercado de trabalho, de construir a própria vida, o Brasil ainda balançava. O Plano Real trouxe, de fato, estabilidade a partir de 94, mas a confiança, essa demorou a chegar. E então, quando essa geração finalmente parecia encontrar um caminho, quando estava no meio da carreira, construindo patrimônio, tentando respirar, veio 2008, a maior crise financeira global desde 1929. Bancos quebrando nos Estados Unidos, demissões em massa no Brasil. E como se já não bastasse tudo isso que já tinham vivido, no passado, o chão deles voltou a tremer novamente. E quando o país parecia se recuperar, veio a crise de 2014 e 2015. O PIB caiu mais de 3%. O desemprego chegou a quase 14% em 2017. E em 2013 o Brasil ainda foi às ruas, Começou pela tarifa do transporte público em São Paulo, a questão dos 2 centavos de aumento, mas rapidamente virou uma explosão de insatisfação com corrupção, serviços públicos e custo de vida. O país inteiro parou. E o que viu depois foi uma instabilidade política e econômica que afetou diretamente quem estava no meio da carreira tentando construir um patrimônio. É uma geração que aprendeu a se virar. Pragmática, independente, resiliente. E é uma geração que tende a preferir o que conhece, o que parece seguro. CDB, renda fixa, imóvel, produtos previsíveis sem surpresas. Faz sentido. É o reflexo de uma vida inteira aprendendo que a estabilidade pode acabar a qualquer momento. E hoje essa geração está ainda por cima num momento paradoxal. Está no ápice da sua capacidade de acumular patrimônio, ganhando mais, com mais condições de poupar e investir do que teve em qualquer outro momento da vida. Mas, ao mesmo tempo, muitos estão pressionados por 2 lados, sustentando filhos que ainda dependem deles financeiramente e começando a cuidar de pais que estão envelhecendo. É o que a gente chama de geração sanduíche, porque está ali no meio de 2 gerações que dependem financeiramente dela. Então, ela tem essa responsabilidade nesses 2 sentidos. E ainda está tentando pensar na própria aposentadoria. E talvez você seja dessa geração e está assistindo esse vídeo agora e pensando, nossa, se eu tivesse começado a investir antes. Mas a verdade é que você estava atravessando crises, sustentando família, tentando se manter de pé num país que não parava de mudar. Você não chegou tarde, você chegou no seu momento. E o que importa é o que você vai fazer a partir de agora. E chegou o momento de falar de quem nasceu entre 1981 e 1996, que é a geração Millennial ou a geração Y. Essa geração cresceu em 2 mundos. Conheceu a infância sem internet, brincou na rua, usou fita cassete, viu o primeiro computador chegar em casa como um grande evento.
E depois viu a tecnologia transformar absolutamente tudo. A forma de se comunicar, de trabalhar, de consumir e de investir. Do ponto de vista econômico, os milênios chegaram no Brasil diferente. Cresceram já com o real estabilizado. Não viveram a hiperinflação, não viram moeda trocar de nome, não ouviram os pais discutindo se ia ter dinheiro para comprar o básico no mercado. Nada daquilo respingou neles. Chegaram frescos, numa moeda forte, com a sensação de que o pior já tinha ficado para trás. Mas eles não escaparam, porque a crise de 2008, a maior crise financeira global desde 1929, explodiu exatamente quando essa geração estava entrando no mercado de trabalho. Bancos quebrando nos Estados Unidos, empresas demitindo em massa no Brasil, como eu já falei anteriormente. Esses jovens estavam recém-formados e sem conseguir emprego na área em que estudaram. O primeiro grande choque da vida adulta deles não foi a inflação. Foi a descoberta de que a estabilidade também não é garantida. De que você pode estudar, se formar, fazer tudo certo e ainda assim o mercado pode te deixar para trás. E esse choque deixou uma marca que vai além do emprego. As gerações anteriores, elas construíram uma relação de pertencimento nas empresas onde trabalhavam. Vestiam a camisa mesmo da empresa, tratavam o trabalho quase como uma extensão da família. Em troca, a empresa oferecia estabilidade, plano de carreira, futuro. Agora, essa nova geração viu que a troca no trabalho não funciona mais assim. Viu que em tempos de crise, as empresas demitem em massa sem cerimônia. E aprendeu cedo que a lealdade corporativa não protege ninguém. Por isso, ela não veste mais a camisa. Não porque seja descompromissada, mas porque entendeu o vínculo frágil, entre o trabalhador e a empresa. E que ela pode ser descartada a qualquer momento. E se não vai encontrar segurança na empresa, ela vai buscar sentido no trabalho. Talvez seja por isso que essa geração faça tantas perguntas antes de tomar decisões. Ela não busca apenas retorno financeiro. Ela busca significado. E isso também aparece na forma como lida com dinheiro e com bens. Essa geração, ela tende a valorizar mais experiências do que posses. Prefere viajar a comprar um carro. Prefere morar bem com tranquilidade do que a se prender a um financiamento absurdo por mais de 30 anos para ter um imóvel grandioso. Mas vale ser honesta aqui. Isso é escolha, mas também é adaptação. Comprar um imóvel ficou cada vez mais difícil. O custo de vida subiu, o mercado de trabalho mudou. E quando algo fica inacessível por muito tempo, a gente aprende a ressignificar. A geração anterior abriu mão de viagem, de lazer, de experiências para conquistar o imóvel próprio. Essa nova geração olhou para esse caminho e, em muitos casos, escolheu viver o momento de agora. Não se acorrentar para ter algo que talvez demore décadas para chegar. Isso não é irresponsabilidade. É uma resposta ao mundo que elas encontraram. E adiam decisões que as gerações anteriores tomavam mais cedo, como casa própria, casamento e filhos. Não por descuido, mas porque o modelo de vida que os pais seguiram nem sempre faz sentido para essa geração. E tem ainda quem nasceu entre 1997 e 2012, a geração Z. Essa é a primeira geração que nunca conheceu um mundo sem internet. Ela não tem memória de um tempo sem celular, sem redes sociais, sem acesso imediato a qualquer informação. Do ponto de vista econômico, cresceu num país mais estável do que as gerações anteriores. Não viveu a hiperinflação, não viu a moeda trocar de nome e não passou pelo confisco. E isso gerou algo interessante. Em muitos casos, é a geração que mais cedo se interessou por finanças. Educação financeira virou um assunto de adolescente. Investir aos 18 anos deixou de ser exceção e virou praticamente regra. A geração Z tem mais acesso à informação financeira do que qualquer geração anterior teve nessa idade. E, em muitos casos, mais abertura para explorar novos produtos. Criptomoedas, plataformas digitais,
novos modelos de renda, empreendedorismo. Mas essa geração carrega um desafio que as anteriores não tinham nessa intensidade toda. A comparação constante e em tempo real. A rede social mostra todos os dias o que os outros têm, onde os outros viajaram, que apartamento os outros compraram e que investimento os outros estão fazendo. E isso cria dois problemas sérios na vida financeira. O primeiro é a ansiedade. É a sensação permanente de estar atrasado, de que todo mundo chegou e você ainda está começando. O segundo é a confusão entre o que você realmente quer e o que você quer porque viu alguém ter. E aqui aparece uma pergunta que eu considero uma das mais importantes da vida financeira. Você quer isso porque faz realmente sentido para você? Ou você quer algo porque viu alguém ter? Porque nem todo desejo é seu. Às vezes o que parece um objetivo financeiro nada mais é do que apenas uma comparação disfarçada. E agora eu quero trazer uma reflexão. Falamos de 4 gerações, 4 histórias, 4 formas completamente diferentes de enxergar o dinheiro. O medo de investir, a preferência por imóvel, a dificuldade de confiar, a ansiedade de estar atrasado, a busca por propósito. Nada disso surgiu do nada. Tudo isso tem uma história. E talvez essa seja a mensagem mais importante desse vídeo. Você não é apenas o resultado das suas decisões. Você também é o resultado dos contextos que viveu, da economia que encontrou, das crises que enfrentou, das oportunidades que teve e das oportunidades que não teve. Mas existe uma boa notícia. Entender essa história não serve para criar desculpas, mas serve para criar consciência. Porque quando você entende de onde vem o comportamento, você finalmente ganha a possibilidade de escolher o que fazer com ele. A sua geração, ela te deu um contexto, mas ela não te deu um destino. Porque o seu destino é você que cria, a qualquer momento, inclusive a partir de agora. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer uma pergunta aqui que eu fiquei curiosa. Qual a geração mais influenciou a sua vida financeira? Foi a sua ou a dos seus pais? Porque muitas vezes carregamos medos que nem nasceram em nós. Eles foram herdados. Então me conta nos comentários. Eu realmente quero ler as suas respostas. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre o segundo contexto. A família em que você cresceu. O que se falava sobre o dinheiro em casa, o que não se falava, e como essas conversas e esses silêncios podem estar influenciando as suas decisões até hoje. Então, não percam o próximo vídeo. Uma ótima semana para vocês.